Cíntia, Olá, bom dia. Eu bom sou a dia. Yasmin. Esses são os meus colegas de turma, né? Nosso grupo. E queria começar só dizendo obrigada por separar esse tempinho aqui pra gente. É uma honra muito grande pra gente poder estar falando com você. Então, vamos começar. Conta pra gente um pouquinho de como que você começou essa sua trajetória tão grande no cinema. Bom, gente, eu comecei. Eu me formei, né, em cinema aqui na Unisul. É um curso que existe desde 99. E eu entrei em 2004, me formei em 2007, final de 2007. Mas na faculdade eu já comecei trabalhando com alguns professores, né? Foi uma época do curso muito boa, talvez a melhor época desse curso, que a gente tinha bastante professor em mercado de trabalho. E eu comecei a participar de produções já enquanto aluna, né? Então isso me ajudou bastante. E também tinha bolsas de pesquisa na faculdade que me ajudaram a me conectar, né, com outros colegas também de pesquisa. Eu me formei já atuante como montadora e como assistente de direção, mas eu fazia mais montagem. Era uma época de transição da película para o digital. Então era um momento que mesmo grandes montadores assim também estavam reaprendendo muita coisa. Então eu me inseri num momento que o meu conhecimento ele era similar ao conhecimento de gente com mais experiência por causa disso, porque tudo estava mudando mesmo, né? Então isso me ajudou bastante. E em 2010 eu resolvi montar a produtora com colegas que eu conheci na faculdade. A produtora é a Novelo Filmes, fica em Floripa. E nesse ano mesmo a gente rodou nosso primeiro curta-metragem. Foi tudo no mesmo ano. A gente ganhou um edital municipal aqui, o valor era 30 mil na época para curta. E isso motivou a gente a abrir a empresa de vez. Em 2011, esse curta rodou festivais e ganhou muitos prêmios, né? Foi o Qual Queijo Você Quer, e ele ganhou, naquele ano de 2011, prêmios como o de melhor curta no Festival do Rio. Então, isso foi ajudando, né, a carreira. Aí, ganhou alguns prêmios em dinheiro, com esse dinheiro a gente fez um outro curta. Então, a minha carreira, ela é muito similar em alguns aspectos com o que se espera de uma carreira tradicional de uma direção, né, de começar com curtas-metragens, daí para longas, mas também a gente teve muitas intempéries, assim, a gente ganhou um edital local de longa em 2013 que nunca pagaram, isso foi atrasando nossa carreira. Aí, quando a gente estava começando a dar de novo um passo para longa-metragem, veio o governo do Michel Temer, teve mudanças radicais na Ancine, que dificultaram muito a vida das pequenas produtoras e de quem estava emergindo naquele momento. Então, isso, e depois Bolsonaro, e depois a pandemia, e a coisa só piorou. Então, são alguns pontos da história que marcaram uma interrupção, ou melhor, uma demora, né, na nossa carreira. E agora a gente vive uma retomada na empresa, que é a produção de vários projetos que estavam atrasados, que a gente não conseguiu filmar na pandemia. Um deles é o Virtuosos, que é um longa-metragem que estreou agora nos festivais, está sendo muito bem recebido, felizmente. Mas, e daí, assim, a gente ficou sem filmar um tempo, que o Baile foi meu curta de 2019, e daí eu só fui filmar de novo a série que era Cerveg no final de 2022, por causa da pandemia. E em 2024, ano passado, eu filmei um documentário chamado Guji, que está em pós, o Virtuosas,
Aí, em março, eu filmei outro longa, Casarão, que está em pós. E filmei um telefilme de 50 minutos, que está em pós também, mas que vai passar já na televisão, na Globo, em fevereiro. Então, foi uma carreira que, por mais que tenha começado mais tradicional, disso de começar com curtas, né? Me formei, comecei no mercado. Talvez o diferencial aí foi já ter começado como montadora, porque a maioria começa em cargos de assistência, né? Aí foram acontecendo esses problemas externos que nos afetaram muito. E agora, do nada, tô com um monte de projeto e ninguém tá entendendo nada. Um monte de filme para lançar. É legal você ter mencionado que a carreira é de mudança, porque Florianópolis em si, né, tem uma história muito grande de mudança, de resistência, né, no cinema. A gente pesquisou um pouco que na época da ditadura militar tinham curtas que estavam se utilizando do cinema experimental para tentar fazer uma busca por liberdade de expressão, né? Novelo, Via Crucis, Olaria, tem uma história muito interessante de usar esse meio fictício para explorar um pouco da realidade. Tem bastante conexão com a realidade, tanto que tem um histórico muito grande com documentários, né? No próprio Sul, mas como que você acha que essa herança de resistência afeta o cinema contemporâneo? No... Aqui é um estado, eu acho ele bastante diferente de outros estados do Brasil por várias questões. Uma delas é Florianópolis, a capital, não ser a maior cidade do estado. A maior é Joinville, por exemplo. Também, em questão de IDH, acho que é o terceiro do estado. A gente é um estado com muitas cidades médias, né? Então tem Blumenau, tem Chapecó, tem Criciúma, Lages. Então ele é um estado diferente nesse sentido, porque nos outros estados a maior parte das coisas se concentra na capital mesmo, né? E isso faz com que Florianópolis, na produção audiovisual, às vezes ela enfrente mais dificuldades que cidades do interior. Escassez de fomento, escassez de edital, escassez, né? Tem cidades, até como Chapecó, como Balneário Camboriú, que tem uma política mais consistente municipal do que aqui. Apesar de que aqui há uma coisa bastante diferente também de outras capitais, que é uma organização e uma resistência da classe, já de muitos anos. Talvez porque, desde sempre, as pessoas envolvidas com o audiovisual aqui têm um perfil muito mais acadêmico e de resistência nas universidades do que heranças culturais, como em outras capitais, como especialmente Rio de Janeiro, que tem muitos filhos de alguém. Aqui é muito assim, pessoal que veio, como o próprio filme O Preço da Ilusão, né, do Grupo Sul, era um grupo de resistência, de política, de enfrentamento. Então, o cinema aqui, ele já tem a sua origem e seu estabelecimento em grupos que são da resistência contra o quê? Bom, contra o conservadorismo, contra as repressões que em diversos momentos da história se manifestam de formas diferentes, né? A própria cidade tem uma história interessante nisso, que o próprio nome, né, de Florianópolis, infelizmente, é uma homenagem a um ditador, que é o Floriano Peixoto. Às vezes as pessoas acham que é de flor, quem dera, né? Mas teve um massacre gigantesco aqui de fuzilamento de intelectuais. Então, é um epicentro de muitas lutas, digamos, né? Que até muita gente do Brasil desconhece. Achei legal você tocar nesse assunto. Então, acho que é um cinema, uma classe que é erguida desses grupos de enfrentamento.
Então a gente conquistou muitas coisas ao longo da história também. Florianópolis tem o fundo mais antigo do Brasil, municipal, que é o Funcine, que é de 89, que serviu de modelo para o Fundo Setorial do Audiovisual Brasileiro também. Só que hoje, infelizmente, a situação da cidade é estar passando por governos terríveis municipais, que estão deixando essas conquistas à míngua. Mas já fomos pioneiros nesse sentido. Isso porque a classe, muito combativa e unida, conseguiu essas conquistas. E também porque o governo, na época, era sensível a isso, mesmo sendo de direita. Na época era o Espiridião Amin, imagine, que é o senador. E ele foi lá, montou o fundo, comprou uma câmera, comprou lentes. A gente emprestava essa câmera para vários estados filmarem. Só que é isso, né? Como a nossa área e muito atrelada ao poder público, e no Brasil, às vezes, há uma dificuldade de entender o que é o Estado e o que são governos, a gente sofre muito, porque em vez de algumas conquistas permanecerem como políticas de Estado, o governo muda governo, sai governo e algumas coisas acabam mudando, que não seria o correto, porque é uma conquista do Estado, não de um governo, né? E isso afeta as produções aqui, por exemplo, no orçamento. É um estado e uma cidade que produzem filmes com orçamentos que não se praticam mais em lugar nenhum. Assim, eu tenho certeza que o Virtuosas, apesar de ser um fomento estadual, foi um dos menores orçamentos de todos os lugares que ele já foi exibido. Eu tenho certeza. E quando a gente fala o valor, ninguém acredita. Então, a gente tem a gente acabou desenvolvendo, infelizmente, não é que eu me orgulho disso, mas uma expertise de como lidar com essas inconstâncias das políticas que atrapalharam conquistas históricas nossas e com orçamentos que já não condizem com mais nada nesse mundo, né? A outra coisa que é que hoje a gente vive uma proliferação assim de produções, né? A gente tem muita coisa acontecendo na cidade, tem mais produtoras, às vezes nos falta até calendário para usar os profissionais, né? A gente tem que sempre planejar o ano para todas as produções poderem acontecer, porque senão vai faltar gente. Então, essas particularidades acabam influenciando na estética também, porque os orçamentos que eu tenho, assim, o que eu tenho conseguido fazer? Filmes de uma locação, pouco elenco, filmes mais curtos, né? O Virtuosas tem 86 minutos. Então a gente pega a situação que tem de uma certa crise devido aos últimos governos, estado e município, e a gente tenta transformar isso em algo factível, que dê para filmar. Quem não faz isso acaba se dando mal, porque não consegue executar plenamente, se você não adapta a história a essas condições, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui que todo mundo aqui, quando assistiu, se interessou muito. A gente ficou com muita vontade de perguntar sobre o seu curto O Segredo da Família Urso. Foi um curto, assim, muito, muito bom. Eu, como fã de terror particularmente, né, foi muito, muito legal ver um comentário político num gênero de terror, né? Mas conta pra mim, como que surgiu a ideia para esse curta? Como que nasceu isso? O Segredo da Família Urso, ele eu havia assistido um longa-metragem francês que eu gosto muito, chama Mártires. Não sei se vocês já viram. Muito bom, muito bom. E aquela situação me chamou muito a atenção, né, de ter alguém morando embaixo de uma casa aparentemente normal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu pensei que isso seria ótimo para falar da ditadura brasileira. Teve muitos grupos paramilitares envolvidos que não eram necessariamente, né, eram apoiadores do regime. E
dentro do gênero terror, né? Aí criei essa história, né, de que haveria alguém preso embaixo de uma casa e através do olhar de uma criança, assim, que não. Aí, claro, aí foi crescendo, né? O argumento é meu e do Will, né, meu ex-sócio, ele também teve essa participação na construção da história. E o roteiro acabo que eu assinei sozinha, porque teve muitas mudanças, né, do argumento para o roteiro também. Mas a ideia partiu daí, desse conceito, né, de alguém vivendo preso dentro de uma casa com áreas de normalidade, que acaba sendo uma metáfora do próprio país, né, um país com áreas de normalidade, tudo ali. Mas aí tem uma questão que eu acho que faz do Segredo da Família Urso especial, que é essa estética e essa roupagem mesmo do filme, assim, que a gente quis fazer com que ele tivesse uma artificialidade, assim, na estética, na atuação, nos cenários. Tipo assim, parece, parece real, mas há algo ali que é fake. Tanto no figurino, quanto na atuação. E quem pega isso, acho que tem uma fruição do filme bem legal, porque era a nossa intenção. Quem não pega, às vezes pode achar que o filme é muito caricato em algumas coisas, ou muito encenado. Mas o nosso conceito era fazer um filme assim, para justamente evocar essas mentiras contadas na ditadura militar, através do código do gênero, né, do terror. Eu gosto muito do Segredo da Família Urso, já pensei, assim, talvez resgatar o projeto para fazer um longa-metragem, e é um curta que acho que foi a melhor época dos orçamentos aqui, porque esse curta foi filmado em 2013 e a gente tinha, acho que 150 mil, algo assim. Tipo, hoje equivaleria, eu acho, a uns quase 300 mil reais. Tô falando, tipo, uma vez, nunca mais. Como foi o processo de criação dos personagens? Porque tem umas figuras muito interessantes ali, né? Tem bastante simbolismo contido em cada um deles. Então, como foi esse processo para elaborar cada um dos personagens desse curta? Bom, a gente queria uma família, uma filha única, meio sozinha, e a gente queria uma babá que ficasse com ela, né? Eu acho que a elaboração tem muito a ver com a própria seleção do elenco também. A Gilda, que faz a mãe, ela é uma grande atriz do cinema independente. Virou meme esse ano, porque deu um grito no jornal, né? Na divulgação do Enterre Sim, Seus Mortos. sim. E a Gilda, ela pedi para ela trazer essa dureza quase artificial dessa mãe, assim, sabe? É, e é uma mãe que esconde segredos. É uma mãe, a gente construiu ela para ser uma mãe ressentida, com o que faz, com o que ela mesma faz, mas como se ela tivesse que acreditar nas convicções que ela já teve. Tipo uma fascista arrependida, mas que não vai dar o braço a torcer agora. Então ela é mais dura ainda, porque ela se odeia também por estar fazendo esse tipo de coisa. O pai, a gente quis um pai muito dúbio, muito ambíguo, que você não sabe muito bem o que ele está pensando, porque ele, embora ele seja um pai duro, tinha alguma coisa nele que, que fosse além de ser apenas um pai duro daquela época. Então, algumas coisas ele tinha que imprimir medo, mesmo sem ser uma cena aterrorizante, que nem quando ele enxágua a boca dela. Tem nada demais. Mas ele imprime um medo nela, é uma posição do autoritarismo. E a babá, que quem fez foi a Amélia Bittencourt, que infelizmente faleceu esse ano, inclusive, no início do ano.
a ideia é que ela fosse uma pessoa que soubesse de tudo que está acontecendo ali, que pactuasse com tudo isso, e que ela era, assim, uma senhora desocupada já, muito, muito fascista, muito reacionária, e que não conseguia ajudar como gostaria, então ela se disponibilizava para cuidar das crianças dessas pessoas nesse período. Mas ela, na nossa concepção, ela sabia de tudo que estava acontecendo e super apoiava. E a criança, a ideia é que ela representasse não uma inocência, mas assim, uma inocência difícil, porque ela é cúmplice também. Porque ela vai lá embaixo, ela brinca com aquilo, com aquela situação, ela volta, ela não vê perigo naquilo. E acaba representando as novas gerações do Brasil, que não vem perigo com aquilo. Tipo, tá acontecendo algo muito estranho, mas tudo bem. Que eu acho que simboliza um pouco o que a gente vivia naquela época, de 2013, que era uma época que não se estava falando tanto em ditadura no Brasil como hoje. A gente filmou antes daquelas manifestações de 2013. A partir daí que começou mais a se falar disso tudo. E até para fazer os jornais, objeto de arte, a gente pesquisou muitas notícias da época, como é que era feito, né? Uma coisa de engrandecer o Brasil e tal. E depois a gente foi vendo que isso se repetia nos jornais daquela época. Então a gente chegou muito perto mesmo de voltar para algo similar ao que foi a ditadura. Talvez a gente enfrentasse algo pior hoje. E o filme ele foi lançado em 2014 e foi engraçado assim, que eu acho que ele, apesar da repercussão que ele teve, eu acho que se ele tivesse sido lançado hoje, ele teria uma repercussão maior. Com Mas é certeza. interessante olhar para trás e ver que a gente já pensava nisso, né? Porque é importante estar ligados no que está acontecendo. E o filme mostra isso, pelo menos que naquela época a gente não estava só planando, né? É. Tinha. É bastante simbolismo mesmo que tem nesse curta, né? Essa coisa da cumplicidade em todos os aspectos, né? Cumplicidade intencional, cumplicidade que você tenta aliviar sua consciência por ser cúmplice, cumplicidade de ingênua da criança. Tem bastante coisa nesse curta sobre ocultação, né? As Sim. brincadeiras faz de conta da Geórgia, os assuntos da comida que gosta, mas não gosta. O tanto Uhum, que a mãe tá sempre fumando cigarro, porque tá sempre nervosa, mas tem que se acalmar. É muito interessante ver como tudo isso encaixa tão bem na cena, sabe? Até o simbolismo do dedo da Georgia, uma marca uhum, tão visível, depois dela ter tido um contato com algo que ela estava fingindo que não via, porque tinha uma ignorância, mas tinha sempre aquela coisa do tem algo acontecendo. uhum. E também, eu queria te perguntar também se foi intencional fazer toda essa situação da casa em si tão semelhante aos locais clandestinos que tinham Uhum. de tortura da época da ditadura. Foi sim. A gente demorou bastante para procurar essa locação. Eu sempre queria que tivesse uma portinha menor que as outras. Isso é uma coisa minha, na verdade, que me intrigava muito que na casa da minha família, em Caçador, que é no interior aqui de Santa Catarina, os meus avós, imigrantes libaneses, tinham a famosa loja, né? Como todos, quase todos os imigrantes libaneses. Vendia de tudo. E a casa deles era em cima e a loja era embaixo. E no meio da escada tinha uma portinha menor que as que dava para a sobreloja, para o escritório. E eu sempre fiquei intrigada com aquela portinha. Eu achava o máximo ter uma portinha. E era uma portinha mesmo, que tipo, o meu avô tinha que se abaixar para passar por ela. E quando a gente é criança, né, eu era muito imaginativa, eu sempre pensava que tinha alguma coisa ruim ali. Ah, casa da bruxa, casa sei lá o quê. Porque
quando há algo diferente, algo que não bate, isso atiça a nossa curiosidade. Por que essa porta é menor que as outras? Né? Então, para desespero da produção, desde o início eu queria uma casa que tivesse uma porta menor que as outras. Então, o roteiro, ele não tinha grandes descrições dessa casa, como ela deveria ser, exceto por essa porta. E a gente, nossa, foi difícil. Foi feita uma busca aqui na cidade, não achavam. Que Floripa é uma cidade que não tem tantas casas grandes, assim, sabe? E aí a gente achou essa casa lá em Lages, no interior do estado, que fica a 2 horas e meia daqui de carro, sem trânsito. E lá tem umas casas maiores, por ser uma cidade de interior, né? Por ter mais espaço. E a gente achou umas 3 opções de casa, que tinha essa portinha, assim. Uma delas era realmente assustadora, assim. Meu Deus, o que aconteceu lá dentro? Mas a do Segredo da Família Urso era uma casa que estava, inclusive, para ser demolida, para virar um prédio lá. E a casa era perfeita. Só que a gente teve que fazer muita intervenção. Tem no YouTube tem um vídeo de making off que mostra, né, as intervenções. E felizmente era um orçamento que tinha esse valor disponível. E a casa ela ficou tão boa depois que eles desistiram de demolir. Nossa. Eles gostaram. Então ela já tinha essas particularidades, sabe? Que eu felizmente queria, que era uma escada, essa portinha. A locação saiu melhor ainda do que eu imaginava, sabe? Dá vontade, se fizer o longa mesmo, de voltar lá. É difícil achar uma casa assim, né? Muito. Não querendo passar do tempo que a gente estipulou que você Não, cedeu eu pra gente consigo ver com. mais um pouquinho, se vocês quiserem aí. Consegue? Meu marido está fazendo um cafezinho, quando ele terminar, eu aviso. Tá bom. É que eu não posso, não tem como a gente encerrar essa entrevista antes de falar sobre o Virtuosas, né? Que coisa legal que é poder ver que ele passou pelos festivais, teve um reconhecimento tão significativo, né? Como uma plataforma que tem nome, como a Netflix, ainda mais sendo tão difícil furar essa bolha de longa-metragem que tem, né? Ainda mais no cinema nacional. Mas eu também queria falar sobre o quão legal que é ver um protagonismo feminino. Não só na tela, né, com uma protagonista e uma antagonista, né, ainda mais uma atriz de renome, como a Bruna Maia, mas também com a novelo. É muito legal ter uma produtora assim com a presença feminina tão potente assim. E eu queria a sua opinião um pouquinho de ver sobre como é ver esse trabalho feminino tão reconhecido e tão presente, ainda mais considerando a dificuldade que a gente enfrenta no mercado. Sim. É... A novelo, né, ela nasceu como de mulheres, que a gente tinha esse grupo na faculdade, que já era eu, a Ana Maria, que são minhas atuais sócias, e mais uma, que era a Débora, que acabou abraçando a maternidade e não conseguiu mais voltar. Daí teve um tempo que a gente aumentou o número de sócios, que daí tinha o Lucas e o Will também, né, além da Carol. Então, teve um momento da novela que ela não foi só de mulheres, mas ela nasceu de mulheres e agora está de mulher de novo. Né? A gente sente a dificuldade. Às vezes, elas são muito expostas, outras vezes elas são veladas, né? Aqui no estado, por exemplo, eu passo por algumas situações que quem é de fora nem imagina, mas tem as pessoas que gostam muito da gente, especialmente quem é mais jovem, assim, que começou depois da gente, e tem a gente como um modelo legal, mas tem muita gente, especialmente da nossa geração, ou um pouquinho mais velho, que a gente já sofreu vários tipos de acusações, assim, como se a gente ganhasse os editais e esse reconhecimento, porque sei lá, como se a gente trapaceasse de alguma forma, ou só porque são mulheres, ou só porque são. É porque a gente era novinha, só porque é bonitinha, só porque não sei o quê. Então, a gente passa por muitos questionamentos.
né? Trabalhar igual a gente trabalha, ninguém quer. Mas existe um questionamento de como que a gente chegou nesse lugar, sabe? E é um questionamento que não é exatamente o mesmo que se faz para empresas de homens. Tipo, já cheguei a ouvir, inclusive, que eu dormia com o secretário de cultura, coisas assim que é, pelo amor de Deus, nem que fosse muito necessário. Aí existem esses pré-julgamentos, assim. Existe também uma dificuldade, às vezes, de achar as equipes certas, né? Hoje a gente tem uma equipe muito interessante, muito boa, que é basicamente sempre a mesma nos filmes, ela se repete muito, só muda uma outra pessoa. Mas foi difícil, assim, eu já tive muito a minha palavra questionada, especialmente no início. Não, nossa, antes da novela, quando eu era montadora mesmo, e na época da transição do cinema digital, todo mundo tinha que estudar muito naquela época, ninguém sabia nada como fazer as coisas. Então eu entendia o que tinha que ser feito, como é que seria o workflow daquele material, como é que tinha que ser feito os backups, a logagem no set. Ninguém me respeitava. Ninguém, nenhum chefe de departamento, sabe? Então, a minha, a minha entrada no mercado de trabalho como autônoma já foi marcada por esse tipo de situação. Sem contar assédios, né? Os caras dando em cima, situações ridículas, ridículas. E aí, com a empresa, houve essa dúvida, esse questionamento, sabe? Geralmente vindos de homens, mas de mulheres também. O pessoal, aquele prêmio que nunca nos pagaram, por exemplo, que eu comentei, de 2013, foi uns caras que entraram com recurso alegando que a novela não tinha o tempo que deveria ter de existência, mas a gente tinha. Tanto é que depois na justiça a gente ganhou, só que daí nunca pagaram. Mas é um pessoal que falou assim: elas já estão produzindo demais. Não precisam fazer esse filme. Então existiram uma série de tentativas de boicote mesmo, sabe? Mas isso nunca abalou verdadeiramente a gente. Assim, a gente, claro, irrita, às vezes a gente se desgasta, tem estresse, ainda mais porque eu sou muito ativa politicamente, né? Representei a classe em várias instâncias, entidades, estou no Conselho Superior de Cinema, e a gente enfrenta um grande problema que é o de muita gente não aceitar mulheres na liderança, mulheres em cargos de decisão, né? Bom, para mim me marcou muito essa tragédia no Cefet do Rio de Janeiro agora, que é isso, é isso. Claro, não, né, levado a um extremo, mas é o que a gente vive, mulheres em liderança no audiovisual muitas vezes, sim. Porque a indústria, ela não foi feita para mulher, não foi pensada para mulher. Não foi mesmo. Senão, para começo de história, seria muito comum tu ver creche em qualquer lugar. Se fosse um setor pensado para mulheres, né? Então, é, é ruim para um segmento de pessoas que a gente ocupe esse espaço que não foi feito para a gente. Mas dois problemas, porque a pessoa vai ter que lidar com isso sim ou sim, né? O Virtuosas é um primeiro longa de uma mulher, de uma produtora de mulheres, fora do eixo, num estado que está do jeito que está, né, tomado pelo ultraconservadorismo, porque não era assim, é uma coisa que às vezes as pessoas pensam, Santa Catarina sempre foi assim, não foi. Nosso estado foi o que mais votou no Lula em 2002 e virou isso agora. Então, são várias camadas que aumentam ainda mais esse conflito, né? E esse orgulho que dá na gente de que mesmo com tudo isso a gente chegou nesses lugares. Claro, temos também algumas questões de privilégio nosso, né? Nós somos brancas, somos de classe média,
mas é uma classe média, assim, é diferente, como a gente estava falando antes, né, de pessoas que já são filhos de alguém, de pessoas que já estão inseridas meio que naturalmente no mercado. Então, uma produtora que, além de ser de mulheres, o que a gente conquistou foi por política pública. E isso também é diferente, né? Porque muitas empresas mais consolidadas em outros lugares, elas têm outros tipos de investimento, não só de política pública. São várias camadas que dá, sim, bastante orgulho. O primeiro longa conseguir isso, ainda mais a gente sabendo do jeito que foi. O edital do Virtuosas era de 650 mil. A gente ganhou mais um pouquinho. O filme, a gente teve 1 milhão para produzir esse filme. Então, por isso que eu digo, eu tenho certeza que ele era o mais baixo orçamento de todos os lugares que a gente competiu. E a gente conseguiu. Então, para nós, a primeira conquista já é conseguir ter feito filme. Tudo que tá vindo depois é meio que lucro, assim, porque até hoje a gente não acredita que a gente conseguiu. E conseguiu, porque muita gente hoje acredita em nós. Essa equipe base que a gente tem é uma equipe dos sonhos, assim. Pessoas muito talentosas. O diretor de arte, por exemplo, ele trabalha na IC, né? Na de São Paulo. Ele é o coordenador de arte lá. E ele é um cara que está comigo desde 2013, fazendo todos os meus trabalhos. Então, são essas parcerias que permitem que a gente faça do jeito que a gente faz. Muito legal isso. Qual o conselho, por assim dizer, que você daria para nós que estamos começando, assim, não só de expectativas que a gente pode ter, mas de talvez coisas para a gente não se agarrar errado ou não deixar de se agarrar? Olha, vocês todas moram no Rio? Sim. Bom, vocês têm algo muito bom no Rio de Janeiro, que é a Rio Filme, né? Que é uma conquista incrível. Então, vocês já têm fomentos locais interessantes por onde começar. Claro que o Rio, uma grande diferença é a competitividade, né? É muito competitivo, muito mais do que aqui jamais foi. E isso pode trazer uma dificuldade. Eu acho que, assim, ter me formado, como vocês estão em formação, olhando a minha carreira nesse retrospecto, eu posso dizer que uma das coisas mais importantes são os relacionamentos. Tu vê, minhas sócias são minhas colegas de faculdade. E construir uma boa base de relacionamentos abre muitas portas. O nosso meio, ele é isso. Assim. Quem conhece quem, e é mesmo. Então, é muito importante participar de eventos de mercado, de congressos, assim, que agora não tem mais tantas vezes o Congresso Brasileiro de Cinema, uma época tinha mais, mas assim, fóruns, festivais. Vocês têm alguns festivais bons aí no Rio, de destaque nacional, é importante frequentar. E não só estar para ver os filmes, mas para ver as discussões sobre a indústria, né? Porque nesses espaços de discussão que reúne muitas produtoras que já estão no mercado para discutir legislação, para discutir políticas, né? E nesses espaços vocês conhecem bastante gente. O meu caminho ele foi feito de uma forma muito inventiva, inovadora, porque eu não trabalhei antes para uma produtora. Eu montei a minha produtora. Assim, eu não trabalhei como diretora, trabalhei como montadora, mas assim, como produtora e diretora, foi a partir da minha própria experiência. A gente aprendeu fazendo. Então, eu posso aconselhar mais nesse sentido, assim, porque eu nunca tive essa realidade de estar numa cidade com muitas produtoras e que você conseguisse mandar currículo e ser contratado. É uma realidade que eu não tenho.
Mas se vocês pensam em ter uma empresa, eu acho importante que vocês consigam um contato de alguma contabilidade que já tem experiência com audiovisual para ajudar a montar essa empresa. Procurar sempre tirar todos os registros possíveis, porque tem muita gente do nosso setor que incrivelmente não tem registro de trabalho, por exemplo, de DRT. É uma coisa que todo mundo tem que fazer. E vocês que passam por formação, como a IC, que é reconhecida, vocês têm direito a tirar esse registro profissional. Não sei se alguém já explicou para vocês como é que faz isso. Então, é uma coisa que vocês têm que fazer assim que possível. Ter tudo organizadinho na vida de vocês, sabe? E a empresa escolher bem quem vão ser as suas sócias, seus sócios, formatar os projetos já para editais, mesmo achando que não vai ter chance, porque quando a gente começa a fazer os projetos, a gente vai adquirindo uma expertise em fazer esses projetos. Hoje a gente tem o nosso jeito de fazer os projetos aqui, e é um jeito muito bom, nossos projetos são bem competitivos, mas são 15 anos fazendo projeto. Então é importante estar nesse movimento de formatar, de fazer, mesmo quando pareça que não tem muita chance, sabe? A gente já ganhou editais que a gente achou que não tinha a menor chance. Vai saber. Eu acho o curta-metragem um formato muito bom. Inclusive, se fosse mais comercial, eu acho que eu estaria fazendo muito mais curtas hoje ainda, porque eu acho o formato muito precioso, né? E eu acho que é importante, assim, fazer curtas para depois fazer longa, para depois. Porque, especialmente quem quer direção, quanto mais a gente filma, mais a gente aprende mesmo. Assim, é um clichê, mas é real. Tem que ver muito filme e filmar, senão você não vai aprender. Então, antes de se jogar num projeto maior ou muito complicado, é importante que já tenha outros projetos na bagagem. Porque senão vocês não vão conseguir fazer. É muito difícil dirigir um filme. Eu acho que houve uma romantização muito grande de se fazer cinema. Com todo o respeito ao governo federal que eu tenho, mas essas coisas, tipo, sou fazedor de cultura, bicho, você é um trabalhador da cultura, cara. Anos e anos de luta sindical para o pessoal começar a chamar de fazedor da cultura. É pra fuder. Mas eu acho que romantiza no sentido assim, ai, qualquer um pode ser uma pessoa diretora. Não, velho. É uma função muito técnica. Não, existe uma coisa da autoralidade, da visão, isso aqui da direção, que eu, pelo menos, encaro como uma grande bobagem, assim, porque é altamente técnico e é uma função, assim como a produção, que você tem que saber de tudo, senão tu fica ainda mais mulher vendida para a equipe. Aí você vai querer saber fazer uma coisa ali, vão te dizer que não dá, e você vai engolir aquilo e pronto. Ou vice-versa. Então, quando for escolher a sua função, né, que vai se especializar, isso pode mudar ao longo da vida também. É importante entender que é um ofício, que é técnico e que exige, sim, muito conhecimento. Muito conhecimento. É um mercado que nos dá muitas coisas boas. Tem lugares que eu conheci na vida que eu jamais conheceria se não fosse o cinema, o audiovisual. Mas é um lugar que, se você não é filha de ninguém, você precisa estudar o dobro para ter algum destaque. E para ninguém te engrupe, como diz aqui, para ninguém te enganar, né? Não é fácil assim. Vocês já sabem o que vocês gostariam de fazer mais no cinema? Sim, sim. Nós temos aqui editores, montadores, nós temos uma diretora de arte. Eu tenho muita aspiração de ser diretora e roteirista. Já tem bastante uns caminhos aqui de objetivo.
Sim. Gente, é muito importante ir para a prática, viu? Também. Assim, aproveitar as oportunidades do curso que tem de fazer algum trabalho. Né? O meu curso, na minha época, era legal porque a gente podia trabalhar nos TCCs um dos outros, assim. Isso era muito A legal. gente tem um projeto de extensão em conjunto da turma inteira, de realizar todo mundo um filme junto. Isso é muito legal mesmo. E, nossa, estudar, tipo, nossa, montagem. Quem aqui quer montagem é. Vocês já leram Num Piscar de Olhos, do Walter Murch? Já, Quem quer ser montador? já. Eu adoro esse livro. E hoje eu sou uma boa montadora de tanto que eu já montei, assim, porque você vai desenvolvendo um feeling da coisa ali, você entende quando o filme, quando aquele corte tem que ser aqui ou ali. E a autoria vem disso, desse lugar, da tua experiência, porque você começa a desenvolver os seus métodos, tanto para dirigir quanto para. Mas não é um dom, é o teu método que vai sendo criado para executar aquela função. É isso que é autoria para mim. Não é nada além disso. E por isso que tem que saber muita coisa. Tipo assim, direção. Eu acho muito curioso, assim, uma direção que vai para o set sem entender que lente que ela vai colocar em cada plano. Que a lente, para mim, é uma coisa da direção, não é só da fotografia, porque tu mudar uma lente numa câmera muda completamente o quadro, a proporção, a profundidade, o que está em foco, o que não está, né? Então, é uma coisa da direção, e eu vejo, infelizmente, em alguns lugares, muita gente achando que dirigir é ir lá, dar um show, falar com o elenco, dizer sim e não, mas não é só isso, né? Então, sei lá, daí viajei, não sei se deu algum conselho positivo, mas é no sentido de encarar essa vida com menos romantismo e mais dedicação, mais tecnicidade. Sempre que possível, se inscrever, fazer os projetos, formatar para os editais, uma hora vai rolar. Se vocês virem que está muito difícil no Rio de Janeiro, que eu sei que a competitividade é muito alta mesmo, explorar possibilidades em municípios vizinhos, como Niterói, que tem uma boa política de audiovisual, ou até coproduções interestaduais, né, com outros lugares. É difícil, assim. Eu tenho muitos amigos do Rio de Janeiro que me contam, né, que é difícil demais entrar, e eu sei que é. Mas vocês têm algo muito especial aí que é poder trabalhar em empresas com mais facilidade que a gente aqui. Então, de repente, começar em algum lugar que já existe também é muito bom. Né? E às vezes é isso, assim, a pessoa não quer montar uma empresa. Ponto. Então, vocês têm um grande mercado de trabalho aí para se projetar como profissionais. Né? Eu tenho certeza que se eu tivesse me lançado como profissional autônoma em vez de abrir uma empresa, eu estaria melhor hoje, financeiramente, sei lá. Só que eu fui por esse caminho, porque no lugar que eu vivo, e infelizmente eu gosto muito de morar aqui, eu não tinha alternativa a não ser empreender os meus próprios projetos. Mas ser técnico é muito bom, especialmente em grandes centros como vocês estão. Zero Muito. romantismo, né? Não, mas é sobre isso mesmo, é sobre fazer o cinema. Estudar, estudar, estudar e fazer, ir atrás. É o que a gente É, também tem em mente. Trabalha e trabalha. sim, é É. isso. Muito, muito obrigada, Cíntia, por compartilhar tanta coisa com a gente, tanta sabedoria, tanta visão, assim.
por ceder seu tempo. A gente é muito grato por essa oportunidade. E se alguém quiser falar alguma coisa, talvez um último agradecimento também, senão a gente fica por aqui. E, de novo, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço vocês. Eu gosto muito do Filipe, acho ele incrível. Gosto muito dessas iniciativas das escolas de cinema também, de conversar com quem está, né, atuante. E no futuro eu sou super acessível, se quiserem me mandar alguma coisa para ver, falar, eu era aluna do Filipe lá naquele encontro, queria uma ajuda com isso, ou alguma dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, podem falar comigo. Tem meu WhatsApp, tem meu Instagram. Seria uma honra. E foi uma honra e foi um grande prazer, viu? Tá bom, Então, que bom. muito obrigada. Feliz. Obrigada. Bom domingo para vocês. Você também.